8h18 da manhã, você está acompanhando o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, também transmissão simultânea em áudio e vídeo pelo canal Band News TV. A reforma tributária passou na Câmara e vai ser debatida agora no Senado Federal. Alguns setores da economia estão fazendo contas e muitos estão preocupados com o que estão constatando daquilo que foi aprovado. Por quê? O que nós temos de desenho nessas entidades todas que representam os mais diversos setores da economia é uma análise preliminar de que nós teremos aumento da carga tributária com a proposta que passou na Câmara. Nós vamos conversar agora com o presidente da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Matheus Ordini, que está ao vivo conosco, para contar um pouquinho o que o comércio já digeriu dessa reforma, que foi muito elogiada num primeiro momento pelo poder de comunicação, do governo federal, falando que nós tínhamos alcançado a simplificação aí, do esquema tributário brasileiro, mas o que não contaram para a gente é que pode ter um aumento de tributos, um aumento da carga tributária. Senhor Roberto, bom dia. O que a Associação Comercial já constatou aí do projeto que está no Senado Federal? Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar vocês e agradecer a oportunidade de dar a informação da posição da Associação Comercial. Nós não somos contra a reforma tributária, ao contrário, desejamos, como todo brasileiro, que ela venha no momento certo, da forma correta. Porém, esta reforma tributária da PEC 45 não é a ideal, que nos perdoe os dois autores, amigos, o Eurico e o Bernardo Api, mas realmente ela não é aquilo que nós desejamos. E como foi aprovada na Câmara Federal, nós estamos fazendo o possível e o impossível para sensibilizar o Senado e os senadores para que façam alterações. Em primeiro lugar, não há razão nenhuma para ter esse assoldamento que nós estamos vendo. Isso é terrível para nós. Então, queremos participar de mais debates, ouvir melhor. Esta que está aí, infelizmente, não é boa para nós. Doutor Roberto, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. A gente entrevistou aqui esses autores do texto original, nós entrevistamos relatores, subrelatores, entrevistamos muita gente envolvida nessa questão da reforma tributária. E todos tiveram uma coisa em comum nessas entrevistas: eles mentiram sobre a reforma tributária. Eles garantiram que era uma reforma que se destinava apenas, como lembrou o Pedro, apenas a simplificar o tributo, organizar essa bagunça que é o sistema tributário brasileiro, etc. e tal. Mas que não haveria, juraram, todos eles foram indagados e todos eles juraram que não haveria aumento de impostos. O que a gente está vendo é uma reforma que promove um brutal aumento de impostos em alguns setores, sobretudo no setor de serviços que o senhor lidera na maior cidade do país, né? E aí eu queria saber do senhor exatamente isso. Qual é o tamanho da carga tributária, sobretudo aquela pertinente ao comércio, aos serviços, né? O tamanho dessa carga tributária hoje e como ficará caso o projeto acabe aprovado no Senado, como saiu da Câmara. Cláudio, bom dia, muito prazer em falar com você. Olha, lamentavelmente, nós não temos o texto na íntegra, porque até hoje nem sequer foi publicado e muito menos foi para o Senado. Mas pelo que nós acompanhamos de uma forma até de esforço de grupo de estudos que nós temos, ela não tem nada de simplificadora, ela não simplifica, a não ser, como já tem sido dito, a questão do CBS, na área federal, reduzindo de 3 para 1 um tributo, porque aí está misturando contribuição com imposto, com IPI, né? Mas, de qualquer maneira, fora isso, não tem nenhuma simplificação. O sistema, ao contrário, o sistema é complicado porque vai gerar o esforço do contribuinte de acompanhar com dois controles, o atual e mais o novo que virá, portanto, um custo dobrado,
e não é nada simplificado durante 7 anos. Eram 10, eles reduziram para 7, mas não resolve a questão. No que se refere à carga tributária, todos os estudos, sem exceção, eu tenho acompanhado, inclusive, não só na área econômica, como tributaristas como Everardo, tributaristas como Marcos Sintra, o Marcel Solimeu, que é o nosso companheiro na associação, e nenhum cálculo à redução de impostos. E pior, quando existem nesses entendimentos de que vai reduzir aqui, vai certamente, se diminuir de um lado, vai crescer do outro. E posso garantir a vocês que os prejudicados maiores serão o comércio, a pequena indústria e, principalmente, todos os setores de serviço. O serviço, pelo mínimo que eu vi aí de alguns cálculos, agora do IPEA recentemente, passa de 28%. Mas eu já vi outros que chegam até a 40%. E isso vai resultar num só lugar. É o consumidor que vai pagar a conta. Senhor Roberto, Sônia Blota, aqui um prazer recebê-lo no Jornal Gente. Já falam em IVA de até 28%, que seria o mais alto do mundo. Aqui na França, por exemplo, o IVA é de 20%. A França, que é conhecida por ter impostos elevados. Com essa carga tributária elevadíssima, é muito difícil o Brasil ter um crescimento sustentável. Além de simplificar os impostos, a reforma não deveria, na opinião do senhor, reduzir a carga tributária. Pelo jeito, pelo que o senhor está explicando aí, nós estamos tomando o caminho contrário, é isso? Exatamente, Sônia. Bom dia, prazer em falar com você. Eu gostaria de dizer o seguinte: o sistema do IVA na Europa embora seja da mesma natureza que o nosso ICMS hoje, porque são impostos de valor agregado, ele tem uma conotação diferente, porque você tem uma economia estável, é outro modelo. Quando se fala em Brasil, mesmo que fosse 20%, já seria elevado, porque existem aquelas complicações de determinados setores, essencial, o luxuoso, enfim. Nós não temos uma regra básica para isso. Então, não há simplificação. Aquilo que nós sonhamos é a simplificação, que estaria aqui no Brasil, na avaliação do Everardo, que para mim é uma das pessoas que mais conhece, porque teve dos dois lados do balcão, é a PEC 46, o que nós concordamos. Ali sim, há uma simplificação. Evidentemente que as alíquotas depois teriam que ser discutidas caso a caso. Nós temos que entender que a indústria, o comércio, o serviço, são setores diferentes, de naturezas diferentes. Você não pode agregar isso, não pode juntar. Em segundo lugar, nós temos aqui o Pacto Federativo, que é União, Estado e Município. Tudo isso está sendo grandemente alterada com essa proposta de reforma tributária. Isso é terrível para nós. O professor Ives, em conversa na semana passada com ele voltava a dizer a maior preocupação dele está no Pacto Federativo. Então, Sônia, não existe almoço grátis. E, lamentavelmente, essa nossa proposta aprovada, já, porque isso que é o mais triste, na Câmara Federal, ela não vai trazer nenhum benefício para nenhum desses setores e nenhum dos entes federativos. Nós teríamos que retomar o estudo disso, ganhar tempo. Eu participo de discussões sobre reforma tributária desde a época da década de 80. Lá em 80 e pouco, nós já começamos a estudar um processo no IBDT e, sabe, enfim, nada do que se foi sonhado ou que é esperado por nós está nesse projeto. Com a devida vênia dos autores, que eu respeito, são dois autores da melhor qualidade jurídica, mas, evidentemente,
que o foco deles está apenas e tão somente num setor específico, num grau da indústria e no mercado financeiro, que não atinge 95% do comércio e das empresas brasileiras, que são pequenas e micro. Doutor Nordini, bom dia. É Marco Antônio Sabino. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: com base nesses estudos que a Associação Comercial tem feito, essas conversas com tributaristas, o senhor já falou, o setor de serviços é talvez o mais impactado, mas especificamente o setor de comércio. Quais áreas do comércio seriam impactadas? O senhor já tem aí alguma análise preliminar disso? Olha, embora nós não tenhamos as alíquotas ainda, porque ainda não está claro isso, por incrível que pareça, um projeto aprovado sem alíquotas determinadas, mas apenas aquela estimada de 25% para o IBS, que não sei como vai atingir. Atinge a todos os setores, inclusive o da alimentação, apesar da propaganda, como disse bem o Cláudio, do governo, dizendo, não, isso não, o alimento vai ser o primeiro afetado no comércio. Nós temos, evidentemente, setores, então, como vestuário, artigos de consumo mais diversificados, sem falar nos produtos eletrônicos. Enfim, eu não vejo nenhum setor beneficiado. E ainda mais, viu, Sabino? Essa questão de dizerem que o Simples está fora disso é um pouco, para não dizer uma falácia, é uma forma bondosa de analisar. Porque o Simples, como está hoje, ele é simples realmente. Mas ele não gera créditos. Então, os compradores, outras empresas, etc., já não se beneficiam muito de comprar do Simples, porque ele não repassa crédito. Agora, quando ele é o comerciante final, ou prestador de serviço final, ele tem uma alíquota pequena, mas vai suportar os encargos e toda a carga que virá em forma de preço. O preço vai aumentar inconscientemente ou indevidamente, como queira chamar, as empresas do Simples. Então, eu não vejo ninguém ganhar. Não é uma reforma de ganha e ganha. É uma reforma de perde e perde. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, com o presidente da Associação Comercial de São Paulo, Dr. Roberto Matheus Nordini. Antes de encerrar a entrevista, queria perguntar para o senhor sobre o segundo semestre, né? O que o setor espera, o que o setor está precisando aí para engatar uma marcha, né? Além dessa discussão da reforma tributária e conseguir um segundo semestre melhor. Quais são as projeções aí e as aspirações que o comércio tem? Pedro, por natureza, eu sou otimista. Eu acredito, em primeiro lugar, no nosso país. É um país diferenciado, nós vamos ver, eu talvez não veja, mas os mais jovens verão um país com desenvolvimento e maior distribuição de renda. Naturalmente, sem nenhuma fantasia política, sem nenhuma ideologia, pela própria natureza da extensão. Então, eu acredito que o que mais nós estamos precisando para o segundo semestre são notícias boas. Vocês, como jornalistas, acompanham o dia a dia das notícias e não tem notícia boa. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Nós vemos um momento difícil de transição e isso complica um pouco o bom humor das pessoas. Mas, naturalmente, nós temos que continuar. Com ou sem essa reforma, com ou qualquer outro tipo de trabalho, nós vamos ter que continuar. E nessa nossa continuidade, eu acredito que o segundo semestre deverá ser um pouco melhor. Vocês viram que o índice do consumidor melhorou 1 ponto na confiança, porque o brasileiro e o mundo inteiro tem que consumir, tem que crescer, tem que dar continuidade. Então, por essa razão, eu acho que com boas notícias nós vamos ajudar São Paulo.
E o Brasil, claro, evidente. Consequentemente. Doutor Ordini, muito obrigado pela entrevista aqui nessa manhã. Um abraço para o senhor, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a vocês, foi um prazer. Estamos sempre às ordens. Obrigada. Obrigado. 8